Bíblia, abra no livro de Efésios, capítulo 5. Se coloque de pé para a leitura da palavra de Deus. Efésios, capítulo 5. Aleluia. Sede, pois, seguidores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vocês, como convém aos santos. Nem imundícia, nem conversas tolas, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou pessoa impura, ou homem avarento, ou qual é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é aceitável ao Senhor. E não tenhais amizade com as obras infrutuosas das trevas, mas antes reprovai-as, porque até falar destas coisas que são feitas por eles em secreto é vergonhoso. Mas todas as coisas, sendo reprovadas, se manifestam pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que ele diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo dará luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual em excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vocês com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus Pai, e em o nome do Senhor Jesus. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Esposas, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém detestou sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, os dois serão uma só carne. Este é um grande mistério, digo, porém a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vocês, cada um em particular, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa reverencia seu marido. E filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os em disciplina e admoestação no Senhor. Servos, obedecei àqueles que são vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo somente à vista deles, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração.
servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que toda coisa, boa coisa que cada um fizer, o mesmo ele receberá do Senhor, seja ele servo, seja ele livre. E vós, senhores, fazei as mesmas coisas para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, que está no céu, e para que com ele não haja acepção de pessoas. E finalmente, irmãos meus, sede fortes no Senhor, e na força do seu poder. Repita comigo o verso 26 e 27, por favor. Capítulo 5, verso 26 e 27. Final, a fim de santificar Amém. Pode se assentar. Eu estava orando ao Senhor e o Senhor me levou a este texto. É um texto bastante conhecido pelos casais, porque é um texto utilizado bastante para casamento. Irmãos, eu creio que nós estamos vivendo dias em que Deus ele quer santificar a sua igreja. Esse texto diz que a santificação e a purificação vem pela lavagem da água, que é a palavra. Todas as vezes que Israel, lá no passado, no Velho Testamento, se desviava do propósito, se desviava da vontade de Deus, se desviava dos intentos de Deus, Deus declarava algumas coisas em comum. Jejum, que simboliza o quê? Tirar o poder da carne sobre nós. Outra coisa, unidade. Deus decretava que todos deveriam se reunir no mesmo lugar. Se reuniam as crianças, se reuniam os homens, as mulheres, todos se reuniam no mesmo lugar. E terceiro, a palavra era lida diante de todo o povo, e o povo ouvia. E isso acontecia durante horas, e até mesmo dias, semanas. Por quê? O povo é limpo pela palavra. Nós cremos nos dons, os irmãos sabem que nós acreditamos e também servimos nos dons uns aos outros. Os dons são para servir uns aos outros. Mas, irmão, a palavra, ela vem para nos manter no mesmo espírito. Os dons são plurais, mas o espírito é singular. A Bíblia fala que muitos são os dons, mas um é só o espírito. Então não adianta, quando eu vejo que tem pessoas que estão se afastando da vontade de Deus, a igreja está se esfriando e se afastando do propósito de Deus, eu ficar somente nos dons, porque o dom é para servir a igreja. E o que faz uma igreja ser uma igreja? Ela estar fundamentada na palavra de Deus. Quando esta igreja está saindo da palavra, ela está sendo descaracterizada como igreja, ela está deixando de ser igreja. O próprio texto diz aqui no verso de número 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, para apresentar a si mesmo igreja. Como que eu vou me apresentar diante de Deus aquele dia? Rogério, Diego, Carlos, Paulo, Lucas, eu vou me apresentar o quê? Igreja. O que faz de mim e você uma igreja? A ideologia, o nome do ministério. Nós temos um ministério, começou lá em 1950, com o homem de Deus, com a mulher de Deus, glória a Deus por isso. Mas o que faz uma igreja ser uma igreja, não é isso. O que faz uma igreja ser igreja, é ela estar em Cristo e na palavra. Amém? Então o que a igreja faz que deixa de ser igreja? Quando ela está se desviando da palavra, para buscar interesses que não são da palavra de Deus.
Nós temos visto, hoje em dia, muitos ministérios. Mas esses ministérios não são muitas vezes o que? Uma igreja, porque a igreja ela tem que estar na palavra. Amém? Então, quando uma igreja ela começa a sair do propósito, como que você purifica ela? Como que você santifica? Santificação e purificação. Vamos lá. Vamos entender essas duas coisas. Eu costumo dizer que a pregação da palavra de Deus ela tem que ser que nem uma equação matemática. No final da pregação tem que ter um resultado, tem que ter um entendimento. Para isso não pode faltar nenhum elemento da equação. Assim como 1 mais 1 é igual a 2. E 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Para que você obtenha o resultado, você tem que ter os elementos da palavra. Muitas vezes nós queremos somente o resultado, mas nós não queremos a palavra. A gente engole versículos. A gente sabe versículos engolidos. Se eu falar de versículos aqui, que você sabe de cor, a maioria você decorou de alguns pregadores que usam versículos em partes para defender ideias deles. Nós não podemos usar versículos em parte para defender ideias. Nós temos que pregar a palavra completa, a verdade completa, para que ela tenha um efeito completo em nós. Eu não posso aqui pegar versículos isolados para defender uma ideia. Isso não é bíblico. Então vamos lá. O texto diz, no verso 26, para santificar e purificar. Santificação, né, vem da palavra santidade. O que significa ser santo? Eu já ensinei várias vezes aqui. A palavra santo significa ser separado. Aí nós tivemos um entendimento que herdamos das religiões dos nossos avós, dos nossos pais, que santidade é as pessoas viverem separadas das outras. Não é verdade? Uma pessoa santa é aquela que vive o quê? Separado das coisas do mundo. Então ela vem até uma roupa o quê? Que cobre todo o corpo, fica só o rosto aparecendo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Essa pessoa, ela não pode desfrutar de prazeres que o mundo oferece, no sentido de ir para uma praia, viajar, comer algo gostoso. Por quê? Eu sou o quê? Santo. A imagem que nós tínhamos de santidade há 50 anos atrás é olhar para alguém e a pessoa assim, ó, santo. A palavra santo significa separado, mas ensinaram para nós de forma errada. Não é separado das pessoas, não é separado do que está acontecendo, não é isso. E eu posso revelar na Bíblia. O que Jesus orou antes de partir? Ele orou pelos discípulos. Pai, eu oro para que o Senhor não os tire, mas que os conserve no mundo. Santidade. O que é santidade? É eu me afastar de tudo? É eu viver uma vida, você olha, não, aquela pessoa é santa. Não, ela é uma pessoa religiosa. A religião é uma farsa e ela conota princípios da Bíblia como se fossem verdadeiros e não são. E aí é ruim. Por quê? Como eu for pregar a verdade, as pessoas vão falar, não, eu já tenho a verdade. Mas ela não tem a verdade, ela tem a religião. E só a verdade liberta, a religião não liberta. Então o que é santidade? Não é eu viver, nossa, olha lá, aquela forma que aquele pastor é, nossa, que simplicidade, santidade. Não, a santidade não é você viver isolado das pessoas. A santidade é, embora você viva ao redor de um mundo caído, de um sistema caído, embora você viva ao redor de pessoas más, você permanece sendo santo diante de Deus. Você não abre mão da sua identidade em Deus. O que Jesus fez? Ele estava ali sendo ultrajado, julgado, de forma injusta, mas ele em nenhum momento deixou de ser quem ele era em Deus. Jesus veio ao mundo para quê? Morrer na cruz. E o que ele fez no final de tudo? Morreu na cruz. Ele cumpriu o papel dele, o propósito que Deus tinha para ele. Santidade é o quê? Você permanecer no propósito que Deus tem para você. Santidade seria você estar num caminho. O que a religião prega de santidade? Vamos supor que aqui é uma estrada, tá? E eu estou aqui e o meu destino é chegar lá.
Então a religião prega o quê? Durante essa viagem eu vou ter obstáculos, vou ter buracos. Então essa estrada não serve. Você tem que ir para uma estrada perfeita, porque se você for nessa estrada com buracos, com obstáculos, você vai quebrar e você não vai conseguir chegar no seu destino. É o que a religião prega de santidade. Então você procura um isolamento, vai por um outro caminho totalmente diferente do que as outras pessoas vão. Isso para a religião é santidade. O que é a santidade para Deus? O propósito de Deus para mim é chegar lá. E não importa os obstáculos que eu enfrente no caminho, nada poderá me impedir de chegar lá. E nada poderá me tirar desse caminho. Não são as circunstâncias que me apresentam à minha frente que me moldam. Eu estou determinado a ser em Deus santo, irrepreensível, e não me contaminar. Quantos já viram um casamento? Já foram a um casamento? Ou desejam casar? Ou já se casaram? Geralmente a noiva, ela se veste de que cor? Branca. Você já se perguntou por que uma noiva se veste de branco? Tem tantas cores bonitas. Porque simboliza o quê? Pureza. Pureza simboliza o quê? Santidade. E o que tem além do vestido da noiva? O que tem atrás? Que as pessoas ficam? Uma cauda enorme. Você já parou para pensar que aquela cauda está ali por algum motivo? Ela não está ali simplesmente para dar trabalho para as pessoas ficar atrás segurando. Sabe o que simboliza? Uma noiva entrando dentro da igreja. Um caminho, um corredor é aberto reto para ela. O tapete geralmente é vermelho, que simboliza o sangue, a púrpura. Você é branco e limpo por causa do sangue. E a noiva vai entrando. E quando ela vai entrando, atrás vai acompanhando uma cauda. E a cauda está exatamente branca e limpa como todo vestido. Sabe o que simboliza? Quando essa noiva está indo para o seu noivo? Que ela percorreu caminhos. Mas esses caminhos, o destino final é chegar no noivo. E esses caminhos não contaminaram, não deixaram sujeira, rastro por onde ela passou. Ela permaneceu limpa. Agora eu te pergunto, toda noiva para chegar até um noivo, foi fácil? Até chegar o dia do casamento? Foi tantas lutas, tantas dificuldades, mas as vestes ficaram brancas e a cauda branca. A cauda simboliza aquilo que tem contato com as coisas dessa terra, mas não se contamina. Isso é santidade. E ele fala que ele vem buscar uma igreja assim, que está no mundo, mas não tem nada deste mundo. Então santidade é você estar aqui, mas você não se tornar como aqui, porque você sabe que você não é daqui. Amém? E o que é purificação? A purificação é você ser legítimo. Você pega uma aliança dourada e você olha e fala, é uma aliança de ouro. Se você colocar uma aliança falsa e uma de ouro do lado, só olhando você consegue identificar quem é a verdadeira? Não. Você tem que fazer um processo de purificação. Então você joga no fogo e o ouro se torna mais puro, mas aquela que é de outro metal que não é tão nobre, ela se desfaz. A Bíblia fala que as obras serão manifestas pelo fogo, seja de prata, ouro, pedras preciosas, palha, feno ou madeira. A Bíblia fala que naquele dia as obras das pessoas serão manifestadas pelo fogo. O que é isso? Aquele que tem obras nobres, ouro, prata, pedras preciosas, o fogo quando vier da provação, vai só apurar mais quem ele é em Deus. Aquele que é madeira, pedra, madeira, palha e madeira e feno, vai virar cinzas. Então o fogo, ele vem para purificar e para provar quem é quem, para distinguir o falso do verdadeiro. O que o texto fala aqui? Que a luz, ela traz a clareza do que é verdadeiro e do que é falso. Nós acabamos de ler o texto aqui, sejam manifestas pela luz. A Bíblia fala aqui, por isso diz no verso 14, no verso 13, mas todas as coisas sendo reprovadas se manifestam pela luz. Ele está falando o quê? De purificação. Eu sou de Deus, eu sou igreja. Então vamos ver, na hora que o fogo vier da provação,
Vamos ver se você será aprovado ou reprovado. Porque as obras são manifestas pela luz. O que ele está querendo dizer? O selo de autentificação que você é real é a luz de Deus vindo sobre você. Colocada a luz, colocada a verdade, colocado o fogo. A verdadeira igreja, ela sempre passa por perseguição, ela sempre passa por dificuldades, ela sempre passa por testes. A verdadeira igreja de Cristo. Porque existe o falso e existe o verdadeiro. E o que condena o falso? O verdadeiro. Ele fala no verso 14, pelo que ele diz: desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. E ele fala no verso 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. A palavra remir, aqui no original, significa resgatar o verdadeiro conceito. Ele está querendo dizer, vai vir dias maus, em que coisas parecidas com as de Deus vão aparecer. Parece que é de Deus, parece que é a igreja do Senhor, parece que está pregando a palavra de Deus, parece, mas não é. Os dias são maus, precisamos resgatar o conceito da verdadeira igreja. E a verdadeira igreja, ela é exposta na luz. O que é isso? Quando vem uma dificuldade, uma provação, da maneira como você vai se portar, vai revelar se você é a verdadeira igreja ou não, ou se você é a falsa. A igreja verdadeira, ela é santa. O que é isso? Ela está no mundo, ela convive com o mundo, ela convive com pessoas pecadoras, mas ela não se tornou pecadora, ela não se tornou igual ao mundo, ela não imita o mundo para atrair pessoas para ela, pelo contrário, ela permanece no propósito, e o destino final dela é chegar diante do noivo, e a cauda da sua veste tem que ser o quê? Sem mancha, sem mácula. Quantos estão entendendo? Talvez você estudou esse texto algumas vezes e achou que falava do casamento, mas se você ver, o tema principal de Efésios 5 e 6 não é casamento. Se você ver Efésios 5 e 6, ele fala o quê? Ele fala sobre casamento, ele fala como o marido deve agir, como a esposa deve agir, a partir do capítulo 6, como os filhos devem agir, como os pais devem agir com os filhos, fala como o funcionário tem que tratar o seu patrão, como o patrão deve tratar o funcionário. Só ele está falando de questões habituais da vida, do dia a dia, casamento, filhos, trabalho. Ele está falando de coisas comuns do dia a dia, do cotidiano. Se você ver, não tem um tema principal, casamento, ou sobre trabalho, ou sobre filhos. Ele está falando de modo geral da vida cotidiana das pessoas nesse mundo. Mas o tema principal desta carta de Efésios 5 e 6 não é a nossa vida cotidiana. E eu fico impressionado, levando para o lado de casamento, às vezes pregadores que pegam esse texto e colocam os 10 passos para ter um casamento feliz. Você deve levar a sua esposa para viajar. Não que seja contrário a isso, estou dando exemplos. Você deve ir no shopping e dar o cartão para ela gastar. Você deve ajudar a lavar a louça, você deve fazer isso. O foco desta carta não é isso. Qual é o foco então, Diego? Para a gente descobrir o foco, a gente tem que voltar ao início. Quero voltar ao início de tudo. Efésios 5 fala o quê? Capítulo 5, versículo 1. Sede seguidores de Deus, como filhos amados. Qual é o foco desta carta? Sermos como Cristo é. Quando ele fala, maridos, amai vossas esposas, ele fala, amais como Cristo. Quando ele fala para a esposa, esposa, o marido é o seu cabeça, como eu sou o cabeça da igreja. Quem é o foco para a esposa? Cristo. Quando ele fala no capítulo 6, filhos, obedeçam. Quem é o foco? Cristo. Então, não há um método de terapeutas, de psicólogos, de coaching para ter um casamento eficaz.
Não. Qual é a referência para você ser feliz no teu casamento? Qual é a tua referência para você ser um funcionário eficaz na empresa que você trabalha? Qual é a referência para você ser um patrão bem-sucedido? Qual é a referência para você ser um filho abençoado? Qual é a referência para você ser um bom pai? Cristo. Então ele está querendo dizer: igreja, vocês são espirituais, um dia vocês vão vir habitar comigo, mas enquanto vocês estão na terra, vocês têm esposa. Esposa é diferente de homem. A mulher fica menstruada, a mulher tem hormônios diferentes. E a gente começa a pregar um evangelho como se fosse um evangelho novo, nós inventamos a roda. E ele está dizendo: você quer cuidar bem da tua esposa? Faça como Cristo fez com a igreja. Não é os 10 passos, os 20 passos, o segredo é ser como Cristo foi. Ele abriu mão da sua vida pela igreja. Homem, abre mão da sua vida pela tua esposa. Existem muitos homens hoje que estão preocupados com o carro, estão preocupados com o videogame, estão preocupados com a televisão de sei lá quantas polegadas, mas não é capaz de abrir mão de nada pela sua esposa. Existem esposas que querem manipular o marido e mandar no marido, desrespeitá-lo. Cristo. Existem filhos hoje que estão desrespeitando os seus pais, vão morrer cedo. Ai, pastor, você está amaldiçoando? Não, a Bíblia fala que não vai viver muito tempo. Então, irmãos, o evangelho não mudou, as pessoas mudaram, o mundo mudou, mas o evangelho é o mesmo. A resposta para esse mundo é a mesma: Cristo. Nós estamos vivendo dias em que os pais não tratam bem os seus filhos. Você achou que eu ia falar só dos filhos? Eu vou falar dos pais. Os pais trabalham o dia todo e deixam os filhos jogados em casa. Quando o pai se sente culpado, ele vai lá na loja e compra algo caro e dá para o filho. Ele quer dar para o filho aquilo que ele não teve. Deixa eu te falar, Deus não te chamou para dar para o teu filho aquilo que você não teve. Deus te chamou para dar para o teu filho aquilo que você é. Porque se você der para o teu filho aquilo que você não teve, você está ensinando o teu filho a se basear nas coisas. Mas se você der para o teu filho aquilo que você é, você está ensinando o teu filho a ser homem, a tua filha a ser mulher, ser alguém nessa vida. Você sabia que se você pegar a biografia dos homens mais ricos do mundo, muitos deles não deixou herança para os seus filhos? Eles pegaram a herança e doaram para obras de caridade. Homens nos Estados Unidos, homens na Europa, na Coreia, no Japão. Por quê? Eles entenderam que se eles deixassem dinheiro para os seus filhos, sem deixar uma identidade, um caráter, eles estavam deixando uma arma para os seus filhos. Que eles poderiam ser capazes de conquistar bens, trabalhando, mas jamais seriam capazes de conquistar a hombridade e caráter dessa forma. Só poderia ser transferido do pai para o filho. O seu filho, pai, precisa de você. O teu filho, pai, precisa de você. Ele não quer que você pague R$800 para alguém ficar com ele em casa, dando comida para ele, levando ele para tomar banho, levando na escola. Ele quer o pai dele, sentando do lado dele, dizendo o que é certo e o que é errado. Mãe, o teu filho precisa de você, mãe. Ah, mas eu me sinto desmoralizado porque o meu marido trabalha, ele põe comida dentro de casa. Pois bem, é o que a Bíblia fala que o marido tem que fazer mesmo. E o que a Bíblia fala sobre você, querido, não tem nada a ver com feminismo ou machismo, que você deve cuidar dos filhos. Se você dá conta de fazer isso muito bem feito e trabalhar, ok, mas se não dá, escolhe cuidar dos filhos. Então corta a internet, compra menos coisas na tua casa, diminui o conforto, mas continua no princípio. Isso é santidade. Eu vejo hoje uma igreja que quer um evangelho de prosperidade, porque ela não quer santidade. Ela quer o quê? Um evangelho de consumismo, porque o mundo é consumista e nós também temos que ser o quê? Consumista. Então nós estamos deixando a nossa veste o quê? Suja. Nós estamos deixando a nossa veste suja porque nós estamos passando pelo mundo e estamos o quê? Gostando das coisas daqui, trazendo para dentro da igreja, trazendo para dentro dos ensinos. Ah, se você casou, mas incompatibilidade, inventou esse nome agora, não deu certo, divorcie e casa de novo. Não, mas a Bíblia diz o quê? Sobre cortejar. O que é isso, cortejar, pastor? Antes de mão naquilo, aquilo na mão, você vai orar 1 mês,
2 meses, 3 meses, 4 meses, e orar, e orar, e orar, e orar, e orar, porque na Bíblia não fala de namoro. Se você provar para mim na Bíblia que tem namoro, eu vou aceitar namoro. E aí você vai orar, 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 até que Deus confirme, essa é minha esposa, esse é meu esposo. Aí então você vai colocar uma aliança no dedo, eu vou te abençoar, você vai ficar noivo e já marcar a data do casamento. Porque quem é crente não casa daqui 4, 5 anos. Quem faz isso é o povo do mundo. Quem faz isso é o povo lá de fora. Mas hoje isso já é comum dentro da igreja. Já é comum o namorado dormir na casa da namorada. Já é comum a namorada dormir na casa do namorado. Antigamente isso era coisa de quê? De crente? Isso era coisa de quê? De ímpio. Mas a nossa cauda está ficando cada vez mais lamacenta. Não tem nada demais. Não tem problema. Não tem problema as irmãs virem vestidas de qualquer jeito para a igreja, aparecendo o corpo. Não tem problema o homem vir vestido de qualquer maneira. Não tem problema. E as vestes estão ficando sujas. E não estamos imitando a Cristo. Não estamos imitando a Jesus. Veja bem, irmão, eu não estou usando terno e gravata, eu não estou falando de doutrina de homens, eu estou falando que de santidade. E o que é santidade? Aquilo que você coloca diante dos teus olhos. E dependendo da roupa que a irmã está vestida, ela está na tua frente, você tem que guardar os teus olhos dentro da igreja. É verdade o que eu estou falando ou não? Às vezes você vai numa igreja, eu vou em igrejas pregar, graças a Deus eu levo sempre a minha esposa ou eu levo um discípulo comigo. Porque quando eu chego, às vezes eu pergunto, será que eu estou no endereço errado? Eu vim numa boate, eu estou achando que eu estou na igreja? Eu acho que eu vou sair lá fora para ver a placa, porque eu acho que eu entrei no lugar errado. Esses dias eu fui ministrar num local, num sítio, que as meninas estavam usando short de jeans aqui, ó. Aqui. E eu cheguei com a minha esposa, eu fiquei constrangido por ela, né? Tá com o marido dela casado diante de meninas vestidas assim. Eu cheguei e falei, será que a gente mudar aqui, não é mais da igreja? A gente deve estar enganado, entramos no lugar errado. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então a igreja ela é limpa pela palavra. Santidade e purificação. Santidade fala do quê? De permanecermos numa identidade em Deus, independente do que está acontecendo. Nós queremos o Senhor e permanecemos nele, não nos misturamos com esse mundo. Purificação fala do quê? Eu ser original, legítimo, uma igreja verdadeira e não parecido com algo que é, mas não é. O povo mais antigo vai lembrar do que eu vou falar, Denorex. Parece, mas só os antigos vão entender. Você vê que eu não sou tão novinho quanto pareço. É a genética que me ajuda. Denorex, quem lembra do Denorex? Aí ó, tem uma turminha aí que se entregou aí de idade aí, ó. Parece, mas não. Lembra disso? Era boa essa propaganda. O que é isso? Parece ser crente, mas não é. Você ficou sabendo da fulana de tal? Está namorando o irmão da igreja, está grávida. É? Aí os outros perguntam o quê? Mas não é crente. Você ficou sabendo do ciclano? O quê? Largou da esposa e está namorando uma irmã da igreja. Parece que o pastor vai fazer o casamento. Mas não é crente. Por que, irmãos? Por que tem gente dentro da igreja com depressão? Por que tem gente dentro da igreja com insônia? Por que tem gente dentro da igreja que não é liberta? Por quê? Parece? Está faltando autoridade. Está faltando. Santidade nas nossas vestimentas. Santidade no que nós vimos. Eu tenho Netflix em casa? Tenho. Há quanto tempo que eu não assisto? Já faz mais de um mês que eu não tenho tempo. Agora está lá. Quando eu tiver um tempo, for distrair, não é pecado nenhum. Vou colocar, mas eu vou te falar. Às vezes que eu sentei, isso aqui não dá. Isso aqui também não dá. Isso aqui está difícil de escolher. Tem um tanto de filme, é difícil escolher um. Faz mais de mês que eu não assisto, irmão. É pecado assistir? Não. É pecado você ter e não saber escolher. Ou então falar, não tem nada demais assistir. Isso aqui todo mundo assiste. Está falando palavras impróprias. A maioria dos filmes tiram sarro da cara de Deus. Está mostrando jovens tendo relação sexual ou dando a entender que vão fazer isso. E você não tem nada demais. Não tem problema.
Então o que eu faço? Eu oro. Eu gosto dos filmes de super-herói também, meus filhos gostam. Eu oro. Deus, eu tenho um pai. Quem aqui tem um pai? O que o filho faz? Quem aqui tem um filho? O teu filho, antes de fazer alguma coisa, o que ele tem que fazer? Falar com quem? Com você. Então você, careca e barbudo, ainda é filho. E tem um pai. E o que você faz com o teu pai? Pai, eu posso? E se ele fala não? É? Não. Mas eu sou pastor de uma igreja. Eu pastorei outros pastores. Eu sou um homem adulto já. Tenho um filho de 12, outra menina vai fazer 16. Mas eu ainda tenho papai. Papai, vai sair aquele filme lá, ó. Aquele lá, ó. E aí, eu tô orando, eu já tô negociando para ver se você deixou eu ver o Guerra Infinita. E aí, pode? Porque o Pantera Negra não deixou. Eu orei e não deixou. E aí, Pantera Negra falou, não. Nós estávamos lá no cinema já, no shopping. Lembra? Eu falei, a Sara Samuel, todo alegrinho, falei, só tem um detalhe. O que foi? Eu estava orando aqui, falou que não é para nós assistir. Ah, não é de Deus, que não sei o quê. Deus falou comigo. Eu estou ensinando você a falar com Deus, o teu pai. Ele falou para mim não assistir. É não mesmo, Senhor? Fala de novo. Eu falei, não. Aí eu falei para meus filhos, vem cá, reunião. Eu estava orando aqui. Sabe o filme que nós queríamos assistir? Sei. Deus falou para não assistir. E aí? Aí nós assistimos aquele filme lá. Qual que foi? Do Paddington 2. Deus, ele tem o governo da tua vida. Deus é o Deus da minha vida, aleluia. Se antes de assistir um filme você pergunta para ele, você pode? Teu filho, você vai lá para o quarto, descansar, deixa o controle na mão dele e fala, você pode assistir o que você quiser? É isso que você fala para o teu filho? O que você fala para ele? Pergunta para mim antes. Ou então você pode assistir só isso. Agora, nós o que? Achamos que nós já somos livres, adultos. Você já orou para Deus te responder? Deus não fala comigo, é lógico que você não está disposto a ouvir. Você já conversou com alguém que ela só fala e não te escuta? É um monólogo, né? Não olha para o lado para você não entregar. Pastor, eu preciso ouvir você. Tem gente que fala assim, pastor, eu preciso te ouvir. Tá bom. Aí marca 1 hora, 59 minutos ela falou. Falei, quando é que você vai me ouvir agora? Aí eu falo uma frase, dou uma direção, a pessoa, então, mas eu acho que eu vou fazer assim. Eu pensei, perdi 1 hora da minha vida. Porque a pessoa contou desde o dia da gestação dela até o dia do nascimento. Tem gente que é assim, pastor, eu vou contar minha história, eu vou começar quando meu pai conheceu minha mãe. Tem gente que é desse jeito. E tá lá. Eu falo sangue do cordeiro. E na hora que chega no dia presente que está ali, aí eu vou dar uma direção. Então eu estou pensando em fazer assim. Então por que você veio pedir minha opinião? Nós temos que aprender a ser filhos obedientes. Efésios 5. Sede seguidores de Deus como filhos amados. O que é filho amado? Filho que obedece. Efésios 5 está falando de casamento então? Está falando de ser filho? Está falando de ser patrão? Está falando de coisas cotidianas da vida. Mas colocamos como centro o quê? Cristo. Nós somos uma igreja que vivemos para Cristo. O modelo de como criar filho não vem do mundo. Nós não vamos descobrir a roda agora não, veio aqui essa pessoa dentro da igreja, agora vai nos ensinar, não, ou veio esse terapeuta familiar, não. Quantos casamentos já foram restaurados lá no passado, quando só tinha uma biblinha? Deixa eu te falar, o exemplo ainda continua sendo Jesus Cristo. Nós não podemos pegar modelos do mundo e trazer para dentro da igreja. Irmãos, tem igrejas que fazem festa rave crente agora. O DJ lá, e o povo, deixa eu te perguntar, precisa disso? Precisa disso, irmão? Os nossos jovens, eles precisam de Jesus. Eles precisam ter um encontro verdadeiro com Jesus. Nós precisamos, como pais, levar nossos filhos a Cristo. Nós precisamos sentar e falar, vem cá filho, deixa eu orar com você.
Irmãos, Deus está nos levantando para ser restauradores. Deus está te levantando para ser um restaurador. A Bíblia fala que nós devemos restaurar o conceito que está perdido. Os dias são maus. Fala para o teu irmão, está difícil. Os dias são maus. Fala para eles, resgata o conceito correto do que é ser igreja. Porque você a si mesmo vai se apresentar a Ele como prazer, sua igreja. E Ele naquele dia vai falar, não, afaste de mim, você não é. Você lembra do que fala no livro de Mateus? Olha o que acontece no livro de Mateus. Talvez você nunca ouviu falar de Efésios 5 nessa ótica. Mateus 25. Santo é teu nome, Senhor. Nós queremos ser uma igreja limpa. Versículo 8 em diante. As insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As nossas lâmpadas estão se apagando. Não precisa mudar não, deixa que o irmão ali muda. Efésios 5. Verso 13, mas todas as coisas sendo reprovadas se manifestam pela luz, porque a luz manifesta a tudo. Desperta você que está dormindo, levanta entre os mortos, e Cristo te dará a luz. Cristo te dará, fala para o teu irmão, Cristo vai te dar a luz. Essas mulheres, elas estavam perdendo o quê? A luz. A lâmpada estava o quê? Se apagando. Quem é a luz? Cristo. Antes vocês eram trevas, não são mais. A lâmpada estava se apagando. Só que para essas mulheres não teve mais tempo de consertar, porque o noivo chegou. O dia que o noivo chega, as vestes têm que estar limpas. Eu posso ter me sujado em algum momento? Sim. Mas no momento que o noivo chegou, eu tenho que estar limpo, porque não tem mais tempo. Tendo ido, verso 10, comprar, chegou o noivo, e as estavam preparadas, entraram com ele. As que estavam preparadas. Quem aqui já discutiu com a esposa? Levanta a mão. Qual esposa aqui já teve vontade de matar o marido? Levanta a mão. Qual filho aqui já desobedeceu o pai? Qual pai aqui já irou seu filho? Quem aqui já foi mau funcionário? Quem aqui já foi mau patrão? Mas você não pode viver assim para sempre, porque uma hora o noivo vai chegar e você tem que estar preparado. Aquelas que estavam preparadas entraram com ele. As vestes estavam limpas. O que manteve elas com as vestes limpas? A lâmpada estava acesa. O que é a lâmpada? Cristo. Elas estavam em Cristo. Elas tinham Ele como modelo. Jesus, a nossa luz. Jesus, irmãos, é o nosso modelo. Quando Ele foi humilhado, Ele não tentou se levantar contra os que humilharam. Quando Ele foi injustiçado, Ele não se justificou. Quando Ele foi caluniado, Ele não se defendeu. Ele perdoou. O que tem apagado a tua luz? Falta de perdão, mágoa. Não, eu tenho um nome a zelar. Você não tem nada, você já morreu. E Cristo está vivendo dentro de você. Paulo tinha um nome a zelar. Ele era cidadão romano, importantíssimo naquela época. Falava mais de 5 línguas, poliglota. E eles várias vezes prendendo Paulo.
várias vezes açoitando Paulo, tacando pedra em Paulo, e Paulo estava se justificando. Não, eu preciso me defender. Não, o que ele falou? Eu sou prisioneiro de Cristo. Eu decidi que tudo fosse esterco, perda, para que Cristo em mim fosse. Você está entendendo o que é uma igreja verdadeira? Uma igreja verdadeira, um irmão não ataca o outro. Uma igreja verdadeira, as pessoas não ficam mágoas uma da outra. Uma igreja verdadeira, uma igreja santa, ela não muda de acordo com o tempo. É por isso, irmão, que eu fico feliz quando eu vejo os irmãozinhos de cabelo branco na igreja. A Bíblia fala que nós mais novos temos que sentar do lado daqueles que têm as cãs. O que é cãs? Cabelo branco. Sabe por causa de que um homem desse aqui não é levado ainda para o céu? Um homem desse que só serviu a Deus a vida toda, nunca fez nada de errado, para a gente que é novo sentar do lado dele e falar assim: me ensina o que você sabe, me ensina a amar a Deus do jeito que você ama, me ensina a ser marido de uma só mulher, me ensina a cumprir com a minha palavra, me ensina a comprar e pagar, me ensina a ser um bom filho, me ensina a ser honesto, me ensina a amar Jesus independente de todas as lutas e circunstâncias. Um homem desse, irmão, na idade dessa, quantos anos o senhor tem? 87 anos. Quantos anos servindo a Jesus? Mais de 80 anos servindo a Jesus. Eu te pergunto, qual é a necessidade de um homem desse pegar o carro, aquele senhor, eu não sei se é parente, o que é, filho dele, senta aqui do lado dele aqui, do teu pai. O que faz um filho? Por causa disso você vai ser abençoado. Pegar o carro, sair lá de Bueno, Brandão, pegar a serra, pegar a estrada com buraco. Provavelmente acordou cedinho para estar aqui ouvindo a palavra de Deus, depois de 80 anos que serve a Jesus. E o filho pega o carro e traz. Por causa dessa sua atitude, você vai ser abençoado. Você vai ser honrado, eu profetizo em nome de Jesus. Sabe por que Deus faz isso? Não é Ele que está sendo abençoado, somos nós que estamos sendo abençoados de ter Ele aqui. De você ter feito isso, que você possa fazer isso mais vezes em nome de Jesus. Deus te dê a graça de fazer isso. Sabe por quê? Pode louvar o Senhor. Porque nós precisamos, irmãos, ser uma igreja que aprende a respeitar os mais velhos, que aprende a fazer assim: benção, me abençoa, abençoa eu, abençoa. Nós precisamos disso, irmão. Nós precisamos dos filhos. Você que não pede mais a bênção do teu pai, você vai sair do teu lugar agora, vai sentar do lado do teu pai. Você pode ser casado ou o que for, vai pedir perdão para ele, vai falar: a partir de hoje eu quero pedir a bênção, meu pai. Sai do teu lugar agora e faz isso. Se você não tem mais pai nessa terra, procura o teu pai espiritual. Os meus filhos, eu tenho ensinado isso para eles. Procura e fala: pai, a benção, Deus te abençoe, meu filho. Isso mesmo. As crianças pequenininhas também, procura os seus pais. Meu Pai, Abba, Pai,
uma geração órfã. Papai, o pastor, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Vai orando aí com os teus filhos, você que está com os teus filhos. Deus está restaurando a igreja, restaurando os princípios, dos valores adequados. A gente critica tanto lá o mundo, mas o mundo entrou dentro da igreja. Os filhos não respeitam mais o pai, marido que não respeita mais a esposa, esposa que não respeita o marido. Junta aí com quem que você está, com os teus filhos, com a tua esposa. Ora agora, se compromete, sermos uma noiva santa, uma igreja santa. É tudo sobre Cristo, não é nada sobre nós. Não é falar sobre as coisas cotidianas, nossa, é achar solução. É tudo sobre Cristo, é tudo sobre Jesus. Nós somos uma igreja casada com Jesus, não estamos casados com o mundo. Nós temos uma aliança. Uma igreja casada, ela não pode deitar com outro homem. Uma mulher que é casada, ela não tem relacionamento com outro homem. Eu sou uma igreja casada com Jesus. O mundo não vai entrar aqui. Nós vamos permanecer santo, separado e purificado pela palavra. E é bom estar contigo como um filho. Amém. Te abençoe. Que
Sente a presença do Pai ao seu redor. Ao seu redor, ao seu redor. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante em que eu espero. Esse é o momento em que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços de amor. Como criança me gira no ar. Esse é o instante em que eu espero. Esse é o momento em que eu mais quero. A hora de te encontrar. Oh, 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 oh. Estou só, posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho e é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Ao seu redor, Ele está ao meu redor. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante em que eu espero. Esse é o momento em que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos e vou jogar-me em teus braços de amor. Como criança me gira no ar. Esse é o instante em que eu espero. Esse é o momento em que eu mais quero. A hora de te encontrar. A hora de te encontrar. Essa terra obediente. Seja reparado o erro em nome de Jesus.
Abba, eu pertenço a ti. Deus está restaurando os valores. A nossa nação deixou os valores cristãos, mas Deus está trazendo de volta. A igreja vai trazer de volta. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Davi falou: como eu me alegrava quando junto com os meus irmãos nós íamos juntos em caminho à casa do Senhor. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O número hoje de pessoas que conhecem a palavra de Deus e são desagrejadas é muito maior do que o número de gente que congrega. Nós não precisamos na nossa nação de evangelismo, tanto de alcançar perdidos. Nós precisamos restaurar os que estão perdidos. Muita gente já conhece Jesus, mas está desapontado, não quer congregar. Muito crente que bebe, que fuma, que prostitui, igual todo mundo. Mas nós cremos numa noiva que a cauda dela vai continuar limpa. Você que está aqui, você consertou com o teu pai? Amém? Até hoje eu peço bênção do meu pai. Sabe por que eu sou abençoado? Eu peço bênção para minha mãe e para meu pai. Eu beijo eles. Irmãos, eu não sou perfeito não. Eu tenho um monte de falhas. Como filho, como pai e como pastor. Mas eu estou buscando em Cristo. O que o texto de Efésios quer nos dizer é: sobre as coisas cotidianas da vida, todos nós falhamos, todos nós. Só que o centro tem que ser Cristo. Vamos ser como Jesus. Nós ainda temos a chance, porque o noivo ainda não chegou. Porque na hora que ele chegar, se a nossa lâmpada estiver apagada e não estivermos preparados, nós vamos ficar de fora. O Senhor está te chamando nessa manhã. Filho amado, filha amada, se coloque de pé no teu lugar. Você veio aqui para entregar o aviso, mas eu quero te dizer, Deus te abençoe. Eu te amo muito, Adriano. Você falou publicamente as coisas para a igreja. Eu quero falar publicamente que eu te amo de todo o meu coração. E eu nunca vou desistir de você, da Karine. Eu amo muito o Adriano. Amém. Também te amo. Obrigado, Jesus, porque o Adriano está aqui. Amém, Senhor. Graças. Eu nunca vou desistir dele. De nenhum de vocês. Essa é a verdadeira igreja. És meu filho.
Meu filho é bonito. Efésios se trata de uma igreja que vai se apresentar como igreja gloriosa. Agora significa que nós somos perfeitos? Não. Significa que nós queremos dizer que somos melhores que os outros? Não. Significa que nós precisamos de Jesus. É disso que nós precisamos. Mais Jesus, menos de nós. Mais de Jesus e menos de nós. Não deixe de perdoar. Não deixe de amar tua esposa. Não deixe de respeitar o teu marido. Não deixe de respeitar os teus pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Sabe por que tem muito jovem morrendo? Você vê o jovem morrendo, acidentado ou assaltado, mas você não sabe a história dele. Você não sabe quantas vezes desrespeitou o pai e a mãe, quantas vezes desonrou. Essa geração está morrendo cedo por isso. E cabe a nós como igreja remir o tempo, resgatar o que está perdido. Resgatar o que está perdido. Por isso nós precisamos dos anciãos na igreja. Os anciãos, eles ficavam na porta da cidade. Quando Neemias, ele se preocupou em reparar o muro, não era simplesmente por causa de um muro que trazia proteção. Sabe por quê? Porque os anciãos ficavam sentados nos muros das entradas da cidade, para que todos viessem e eles dessem conselhos para eles. Todos que necessitassem de um conselho, vinham até os anciãos e lhes aconselhavam, e o ancião recebia uma oferta de generosidade e de honra, para que ele fosse sustentado. Eu estava assistindo aquele filme, o menino Messias, o jovem Messias. Quem já assistiu? Tem uma cena no filme, se você observar, tem um ancião, o ancião está sentado, ele vem, o ancião é cego, ele pede conselho para o ancião dá, e em troca o menino dá o quê? Jesus dá o quê para ele? Oferta, moeda. E depois Jesus sai e ele enxerga, ali fazendo uma alusão a Simeão. Os anciãos, você não sabe de nada, fica quieto. Não, além de você ouvir o que ele tem para falar, você tinha que honrar ele. Tem um monte de gente criticando também pastor, falando mal. Pastor isso, pastor aquilo, pregador. Quantos homens de Deus tem levantado para dar direção, para mudar a tua vida? Não era nem para você estar aqui mais, teu casamento era para ter sido acabado, e ao invés de você honrar, você fica falando mal. Era para você estar honrando, em atitude, em gestos. Essa é a cultura do céu. Não adianta a gente pular, rodopiar, falar em língua e sair daqui do mesmo jeito. Essa é a cultura do céu. Esse é o verdadeiro evangelho que nós queremos seguir de Jesus, do amor, da honra, do respeito. Amém? Pode? Glória a Deus. Pode subir aqui, pode não. Eu só queria falar uma coisinha, que é um testemunho da minha vida. Eu morria de trabalhar, eu trabalhava 24 horas por dia, eu trabalhava de dia e de noite, porque eu queria ter uma condição de vida melhor para minha família, para minha esposa, para meus filhos. Eu achava, porque eu não tive, a minha infância foi muito difícil, então eu pensava comigo, como eu tive uma infância muito difícil, então o que minha mulher, meus filhos, que eu não tive, eu quero dar para minha mulher e meus filhos. Eu achava que eu, dando uma vida boa, uma condição de vida boa para eles, eu estava fazendo o que era certo. Aí Deus falou para mim, filho, o pai bom, o esposo bom, não é aquele que dá o que o filho quer, que faz as vontades do filho, que dá as coisas do mundo. O pai bom, o esposo bom, é aquele que ensina o filho, a filha, no caminho do Senhor. Foi isso que Deus fez na minha vida, eu estava incomodado de falar. Sabe, hoje eu vivo o que eu posso viver, eu vivo minha realidade.
E é isso. Então é o que Deus fez na minha vida. Eu achava que eu morria de trabalhar para dar uma condição de vida melhor para meus filhos, para minha esposa. Não preciso. Meus filhos não precisam de YouTube, meus filhos não precisam de internet, meus filhos não precisam de tênis de marca, meus filhos não precisam de calça de marca, meus filhos não precisam de roupa de marca. Isso é tudo vaidade, tudo bobagem. Eu quero ser lembrado por um pai que deixou um ensinamento, um legado. Entendeu? Meus filhos não vão gostar, porque eles querem um presente bom e eu não posso dar. Né? Eles querem uma roupa boa e eu não posso dar. Paciência, eu quero fazer a vontade do meu pai. Porque pai bom não é aquele que dá presente, que faz tudo o que quer. Pai bom é aquele que ensina o filho no caminho. E aí eu larguei de tudo, entendeu? Eu trabalho menos, não morro de trabalhar mais. Tá? Eu trabalho para me viver. Eu trabalhava para ganhar dinheiro, para ter condição boa, para dar condição boa. Não, eu não quero mais isso. Eu vou viver minha realidade. Eu vou comer o que tem para comer, mas eu vou ensinar meus filhos no caminho. Esse é o legado, irmãos. Eu trabalhava 24 horas por dia, tá? Para dar uma condição boa para meus filhos e minha esposa, eu cheguei até a roubar. Tá? Eu roubei para agradar eles, mas estava desagradando a Deus. Então é isso que eu tenho que falar, que Deus mudou minha vida. Então é tudo bobagem. Eu comprava tênis eu só andava de ASICS, 700, 800 reais. Hoje eu ando de sapatênis, 120 reais, 100 reais, 50 reais. E louva a Deus. Amém. Queimou as carroças. Glória a Deus. Aleluia. É isso que é ser igreja. Eu quero dizer, irmãos, de todo o meu coração, eu sirvo a Jesus, eu estou em 39 anos, nasci dia 3 de fevereiro de 1979, nasci e fui criado na igreja, nunca me desviei. Desde os 12 anos de idade eu prego, 27 anos que eu prego o evangelho. Não me considero perfeito, sou imperfeito. Mas eu sinto de coração, a minha responsabilidade diante de Deus para com vocês é como de um pai que cuida dos seus filhos. E muitas vezes eu fui muito duro com vocês, porque eu quero o bem de vocês. E eu quero dizer para vocês que, embora eu tenha 39 anos, muitos me julgam ser muito novo, né? E eu tenho uma aparência ainda, puxei para a genética da minha mãe de ser mais novo ainda, eu falei isso, pastor. Mas eu amo vocês como um pai ama um filho. E eu não sou perfeito, tenho muitas falhas, mas de todo o meu coração sempre eu quis o melhor para vocês como igreja. Sempre. Deus sabe que o meu coração é sincero. E eu estou disposto a dar a minha vida por isso que eu acredito. Gastar os meus dias nisso. De todo o meu coração. Eu amo vocês. Para que o dia que eu chegue diante do Senhor, eu me apresente como igreja gloriosa do Senhor. E todos quantos passaram pela minha vida, eu posso dizer, está aqui, Senhor. A todos quanto aquele o Senhor me entregou. Eles conviveram no mundo, mas o mundo não estava neles. Eles foram conservados em Ti. Eu fiz a minha parte, dei o meu testemunho, Senhor. Amém? Nós vamos conseguir só com Jesus, irmãos. Nós não somos perfeitos, todos somos falhos. Jesus, Ele vai nos ajudar e nós vamos conseguir. Se a tua luz está quase apagando, não espere Ele chegar não. Coloca azeite, coloca a palavra, coloca a luz, conserta a tua vida se tem pecado. Muitas pessoas me procuraram esses dias que quer confessar, eu falei que vou marcar, então a partir dessa semana que vem na outra eu vou começar a marcar, eu quero sentar com cada um e ouvir, e você vai confessar, nós vamos orar, e Deus vai te perdoar, e você vai ser restaurado, sarado, e Deus vai mudar a tua história em nome de Jesus. E nós seremos uma igreja santa para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque Ele vive no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que
que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos cantar desde o início. Deus enviou seu Filho amado, seu Filho amado, para salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. E quando enfim chegar em que a morte enfrentarei sem medo, sem medo então verei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Por quê? Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele vive. Temor não há. Temor não. Aleluia. Glória a Deus. Queremos ser uma igreja limpa. Fecha os teus olhos. Começa a pedir que o sangue de Jesus venha te lavar.
te purificar de todo pecado. Que você seja uma igreja santa, gloriosa, igreja do Senhor. Você está casado com Jesus. Você não pode viver do seu jeito. Você não pode se misturar com as coisas desse mundo. Você não pode se misturar com os homens, outros homens. Você está casado com Jesus, igreja. Você não pode adulterar. Você não pode se corromper. Você está casado com Jesus. Igreja está casada com o Senhor. Você está prometida para Ele, assim como Ele está prometida para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Você está casado com Jesus. Você não pode mais viver na mentira. Você não pode mais viver sem perdoar as pessoas. Você não pode mais viver de qualquer forma. Você está prometida, igreja, para o noivo. E o noivo está chegando. O noivo está vindo. O rei está voltando. O rei está voltando. As trombetas estão soando, e o meu nome ele irá chamar. Se o rei está voltando, o rei, aleluia, ele vem me buscar. Você está prometido. Você está prometido. Você está prometido. Não troque Jesus por nada nesse mundo. Você está prometido para o noivo. Se a tua lâmpada está se apagando, pede azeite para Ele nesta manhã. Feche os teus olhos, pede. Senhor, eu preciso de mais unção. Preciso de mais fé. Me dá mais fé, Senhor. Me dá mais perseverança. Me dá mais amor. Me dá, Senhor, te peço. Me ajuda, Jesus. Eu não quero perder o Senhor. Todos nós somos falhos e precisamos dele. Pede para Ele o que você precisa para perseverar. Eu preciso, Jesus, de Ti. Rabastu que andarabashai. Ribastu que andarás. Preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, Jesus. Coloca no coração da igreja, Senhor, esta urgência que o Senhor está voltando. Coloca, Senhor, esta urgência no coração deles. Coloca, Senhor, um desespero, um temor santo no coração do Teu povo. Coloca, Senhor, naqueles que são lavados e remidos. Coloca, Senhor, coloca, Senhor. Coloca, Senhor Jesus. Coloca, Senhor. Derrama temor, Senhor. No livro de Apocalipse, capítulo 7. Louvamos o Teu nome, Jesus. Louvamos o Teu nome. Versículo 10 em diante diz: e gritavam em alta voz dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e ao redor dos anciãos, aos quais tinha 4 animais, e caíram suas faces diante do trono e adoraram, dizendo: amém, bênção e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força sejam ao nosso Deus para sempre e sempre, amém. E um dos anciãos respondeu dizendo: o que são estes que estão vestidos com as túnicas brancas? E de onde eles vieram? E ele disse: Senhor, Tu sabes. E ele me disse: estes são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram suas túnicas e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu templo. E aquele que está sentado no trono habitará entre eles. Eles não terão mais fome, não terão mais sede,
nem arderá o sol sobre eles, nem qualquer calor, porque o Cordeiro está no meio do trono, os alimentará e os levará às fontes de águas vivas, e Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Glória a Deus, aleluia. Aqueles que lavaram as suas vestes, não está falando daqueles que em nenhum momento se sujaram, não está falando daqueles que em nenhum momento por alguma falha se sujaram, mas daqueles que lavaram e permaneceram com as vestes limpas. Lave as suas vestes enquanto tem tempo, mantenha as suas vestes limpas, no sangue de Jesus, em nome de Jesus, porque o dia está próximo, amém? O dia está próximo. Louvamos o teu nome, Jesus, nesta manhã, bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor. Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus.